Isaías 61, do verso 1 até o 11. Eu vou falar sobre um pai cego de amor. O texto começa assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar as boas novas aos pobres. Ele tem me enviado para atar as feridas dos dilacerados, para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos os que choram, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto, vestes de louvor em lugar de espírito de opressão, que é o termo para depressão hoje, para que eles possam ser chamados árvores de justiça e plantação do Senhor, para que Ele possa ser glorificado. E eles edificarão as ruínas antigas. Eles irão levantar os escombros do passado e repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. E estrangeiros levantar-se-ão, e ali meterão os vossos rebanhos, e os filhos dos estrangeiros serão vossos fazendeiros e os vossos viandeiros. Mas vós sereis dominados, os sacerdotes do Senhor. Homens vos chamarão os ministros do Deus. Vós comereis as riquezas das nações, e na glória delas vos vangloriareis. No verso 7, no lugar da sua vergonha, vocês terão dupla honra, e no lugar de humilhação, serão regozijados na sua herança. Portanto, na terra deles, eles possuirão dupla honra. A alegria eterna estará sobre eles. Esse texto, meus irmãos, é um dos textos mais poderosos da Bíblia Sagrada, porque é uma declaração de amor de Deus à sua nação de Israel, mostrando o amor de Deus como um pai a um povo abatido, com o que nós chamamos de espírito de órfão. Então olhe para mim, você pode ter pai e mãe, e ainda assim ter um espírito de órfão. Vou dizer de novo, você pode ter pais, e ainda assim ter um espírito de orfandade. Nesse texto aqui nós também temos um reflexo da natureza de Cristo, da essência daquilo que Ele veio fazer, e fez apenas isso. O texto começa: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer libertação aos cativos. E eu gostaria de analisar com você essas linhas, porque eu considero ser algo assim muito profundo e muito radical. Portanto, aqui tem algo num texto que tem chocado muitas gerações e tem sido motivo de controvérsia. Algum tempo na minha vida, claro, muito tempo atrás, eu até preguei esse texto em um contexto muito errado. Ele está aqui, ó, no verso 2, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, normalmente, as pessoas pegam esse texto e pregam a vingança de Deus e diz: o Senhor vai vir, e aqui nós temos que pregar e proclamar o dia da vingança de Deus. E eu pregava isso, e alguns ainda hoje, muitos pregam e dizem: temos que ser pregadores da vingança de Deus. Mas o texto não está dizendo isso. Na realidade, analisando esse texto, isso está em um capítulo meu do livro Incrível Graça, e o capítulo está ali como a vingança de Deus. Eu costumo agradecer a Deus pela sua vingança. Eu amo a vingança de Deus.
Eu louvo a Deus pela sua vingança. Na realidade, é a vingança de Deus que fez ele ser um Deus tão amoroso. Observe o texto. Para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Na realidade, para proclamar o ano da bondade de Deus e o dia da vingança do nosso Deus. Mas continua o texto. Para que serve a vingança do nosso Deus? No verso 2. Para consolar a todos os que choram. Vamos ler o verso 2 inteiro para entender o que é a vingança de Deus? No versículo 2 do capítulo 61 de Isaías, o versículo 2, para compreendermos o que o Senhor está querendo dizer. Pode colocar. Vamos ler em voz alta? Vai lá. Dá uma pausa. Não precisa ser professor de português para saber que temos uma preposição aqui. Primeiro, o contexto está falando de tudo que Deus é como bom. Proclamar o dia da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor. Para que serve o dia da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor? Temos uma preposição. Qual é a preposição que temos aí? Para. Para que serve? Para consolar a todos os que andam tristes. Então, sabe o que nós encontramos aqui na Bíblia? O dia da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor é o mesmo dia. A primeira coisa que nós devemos entender nesse capítulo é que a vingança de Deus não é contra nós. A vingança de Deus é por nós. Porque a vingança de Deus e a bondade de Deus nos serviria para consolar a todos que estavam tristes. E é óbvio que esse texto está falando para a nação de Israel. Um espírito de orfandade baixou na nação de Israel. Então deixe-me te explicar, no contexto, o que é um pai cego de amor, é o que o texto todo está sugerindo. Observe o seguinte: Satanás entrou em cena, seduziu o homem, fez o homem pecar. Por causa de Adão, o homem pecou, a terra pecou, a natureza pecou. Em Romanos 5, no versículo 17, nós temos esse texto. Adão pecou, o pecado entrou no mundo e matou a todos. Quem foi o bicho que seduziu o homem? Satanás. Agora, esse homem que era filho de Deus e amigo de Deus, ele se torna inimigo de Deus em todos os seus atos. Deus não se afastou do homem, Deus não se tornou inimigo do homem, mas o homem se tornou inimigo de Deus. Quando a Bíblia diz: não sabeis vós que são os vossos pecados que fazem separação entre vós e Deus, a Bíblia não diz que o nosso pecado está entre mim e Deus, ou entre Deus e mim, ele está entre mim e Deus. O texto não diz que o seu pecado separa Deus de você. O texto diz que o seu pecado separa você de Deus. Não é Deus que muda com o pecado, é você. Deus não entra num quartinho escuro e começa a chorar quando eu peco. O pecado não muda Deus, o pecado muda a mim mesmo. Sou eu que vou me distanciando e me afastando de Deus. Então esse homem se torna inimigo. Deus nunca deixou de ser pai, mas o homem deixou de ser filho. Foi o homem que se distanciou, afastou-se de Deus, passou a mostrar os punhos para Deus, a tratá-lo como um ser extremamente distante e longe. Mas Deus continua no mesmo lugar. Isaías 53, no versículo 6, para você entender o contexto desse profeta messiânico em todos os seus capítulos, ele diz assim, ó: todos nós, tal como ovelhas, nos desviávamos. Essa é a nossa natureza. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele, ele quem? Jesus, a iniquidade de nós todos.
Dá para você entender que nós estávamos cegos. E quando eu me refiro nós, eu estou falando de um termo subjetivo, metafórico, nós, a raça humana. Cegos, mortos em pecados e delitos, desviados como ovelhas sem pastores, ou filhos sem pais. Nós, por natureza adâmica, nos tornamos inimigos de Deus. Veja mais esse texto em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 21, para você entender o que é esse contexto de separado. Antes vocês estavam separados. Eu gostaria que você repetisse essa primeira frase, bem alto. Dá uma pausa. Antes quando? Antes da obra da cruz. Antes de você conhecer Jesus. Diz o texto, antes vocês estavam separados de Deus. Agora olha, isso é o mais importante. Na mente de vocês, vocês eram inimigos. Não é Deus que era seu inimigo. Na nossa mente, nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso mau procedimento. Ou seja, Deus não me odeia, Deus não tem raiva de mim, Deus não quer me matar, sou eu que sou inimigo dele. Eu, no sentido amplo, subjetivo da palavra raça humana. Mas a pergunta é, por que então esse homem se tornou inimigo de Deus e na sua mente passou a fazer oposição a Deus? É simples, a resposta é simples. Porque em primeiro lugar, Deus foi ofendido. Em segundo lugar, mentiram para nós sobre Deus durante todas as gerações e em toda a história mentiram sobre Deus para o homem. Quando você pega o dilúvio, por exemplo, tendem a pensar que Deus é um Deus malvado. Deus vem sendo escarnecido, difamado em toda a história da humanidade, mas Deus se vinga. E como Deus se vinga? Em Isaías 61, no verso 1 ao 11, nós começamos a ter todo o diatribe aqui da retórica do texto, e começa assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim. Observa o seguinte, Jesus pegou esse texto, leu dentro da sinagoga, fechou o livro e disse, hoje se cumpre isso, dizendo, sou eu nesse texto. Quando diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, é a pessoa de Cristo. Com esse ministério, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos. E continua, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso é evangelho. Trazer libertação aos cativos, ajudar as pessoas com as suas dores, medos, pânicos, fobias, libertação. Hoje eu estou sabendo que tem alguém aqui que tem problemas, como eu estava num culto em Ponta Grossa, eu comecei o culto e o Senhor me disse, pare, e comecei a me sentir mal e dar ânsia, pedi o pastor para pegar o microfone, fui no banheiro e vomitei. E dentro do banheiro o Espírito Santo falou assim, tem um bruxo aqui dentro. Tu está falando e ele está apertando o bonequinho. E esse bonequinho é você. Eu peguei o microfone e disse, eu estou sabendo da parte do Senhor que tem um bruxo aqui, que na cabeça dele ele vai me envergonhar. E eu estou aqui falando, ele está fazendo feitiço. Pois bem, eu vou te dar 2 minutos para você se arrepender. E vou ficar olhando aqui. Se eu sou homem de Deus, você vai sair do seu lugar e vir aqui chorando, só pelo poder do Espírito. Fiquei quieto. Em 2 minutos o camarada se levantou e veio à frente e abriu o pulso. Gente, o pulso dele era cortado até o pulso não, o ombro aqui, o músculo dele era perfurado até o osso. Até o osso. Agora eu não lembro o que estava escrito. Tinha uma escrita no osso, até o osso do pacto dele. Ele disse, eu pensei que eu ia te matar aqui hoje. Eu falei assim, mas eu te matei. Agora você vai nascer de novo. O
cara em lágrimas entregou a sua vida a Jesus e foi liberto ali naquela noite. Eu estou sabendo que ele tem um desafio mais ou menos parecido aqui hoje. A coisa vai ficar boa aqui, os pastores se preparem. É porque não é você que vai segurar o bicho pelo rabo, né, irmão? Brincadeira, querida, é glória a Deus mesmo, porque o Espírito do Senhor está sobre todos nós, e o Senhor nos ungiu para trazer liberdade aos cativos. Igreja que não funciona debaixo desse fundamento, não tem o Espírito de Cristo. O Senhor me ungiu para libertar. E continua o texto. Trazer abertura de prisão aos presos e pregar o dia da bondade do Senhor e da vingança do nosso Deus. Por décadas esse texto aqui gerou muita condenação, medo. Muitos pensam que a vingança de Deus é contra eles, mas a vingança de Deus não é contra nós. A vingança de Deus é ao nosso favor, é para consolar a todos os que andam tristes. Em primeiro lugar, o pecado de Adão, e você sabe que nós estamos falando isso hoje é o terceiro dia. Isso é contextualizar a mensagem da cruz. Eu não sei se você percebeu, nós estamos pregando a mesma mensagem desde domingo. Quem percebeu isso? Essa é a famosa mensagem da cruz. Olha o que o pecado de Adão fez com o homem. Em primeiro lugar, separou o homem de Deus. Quando Adão pecou, o homem, ser humano, perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. Era uma comunhão que não era unilateral, era uma comunhão direta, não precisava de intermediação. Deus vinha todos os dias na viração do dia e trocava altos papos com o homem. Agora, o miserável do corintiano do Adão, desculpa, Jair, o miserável do atleticano do Adão, desculpa, tá bom, qual um time aí que não cheira nem fé? Paranista! J. Malucelli, pronto, não vai ofender ninguém. J. Malucelli, não ofende ninguém, né? Esse Adão, esse palmeirense não, tem uns palmeirenses aqui e tal, Vieira já manifestou lá. Esse Adão, ele separou eu do meu pai. Veja que a Bíblia diz que nós nos tornamos órfãos, sem pai. E agora deixe-me te explicar uma coisa muito profunda nessa noite. Você sabe o que significa a palavra órfão na Bíblia? Para muitos a palavra órfão significa sem pai. Mas na Bíblia a palavra órfão não significa sem pai. Na Bíblia a palavra órfão é iaton, que significa destituído, sem herança. Você perceba que uma pessoa órfã é alguém que foi destituído de uma posição de filho. Porque filho na Bíblia, filiação na Bíblia, não é quem tem um documento de filho. Filiação na Bíblia é uma posição. Ser filho de Deus é aonde você está. É uma posição diante de Deus. E a Bíblia diz que quando Adão pecou, fomos destituídos. Nos tornamos órfãos. Caímos, fomos separados de Deus. Perdemos a herança, a comunicação. Perdemos aquilo que tínhamos de mais precioso, como o filho pródigo. Saiu da casa do pai. E a palavra pródigo não é solitário. A palavra pródigo é esbanjador. Quando a Bíblia fala filho pródigo, fala filho esbanjador. O que significa literalmente orfandade na Bíblia? Orfandade na Bíblia significa 5 coisas. E aqui nessa noite eu quero te falar o que é um espírito de órfão. São pessoas que não conseguem ter paz.
mesmo tendo pais. O que significa orfandade na Bíblia? Perda, abandono, isolado, escravo, jugo pesado. Quando Jesus diz, o meu jugo é leve, Ele está querendo tirar de você um espírito de órfão. Você pode passar pela vida sem ver Deus como um pai. E você sabia que o relacionamento que nós temos com o Pai da terra, nós transferimos para o Pai do céu. A maneira como nos relacionamos com o Pai aqui, nós jogamos para o Pai do céu. Então tem gente que olha para Deus e leva para Deus a visão que Ele tem de Pai da terra. Então é normal você ver muitos irmãos dizendo, pastor, eu não consigo ver Deus como um pai. Porque ele tem um espírito de órfão. O órfão normalmente é arredio. O órfão normalmente ele anda com medo. O espírito da orfandade é o espírito do cachorro abandonado, que quando você for pegar ele para cuidar, ele fica arredio. Ele tem medo. Uma pessoa contou uma história que um dia ela entrou no orfanato. E aquele orfanato tinha crianças bem pequenininhas, mas não tinha um barulho. Ele achou aquilo estranho, porque normalmente criança faz muito barulho e choram. Então ele viu que todas as crianças nos bercinhos estavam acordadas, mas não choravam. Ele ficou preocupado, falou, olha, eu estou assim, querendo entender uma coisa. Por que essas crianças estão acordadas em seus bercinhos e não choram? Então a monitora respondeu, porque choraram muito e viu que ninguém viria, então parou de chorar. Depois que eu ouvi essa história, eu falei para minha esposa, não importa se é choro de birra, choro do que quer que seja, filho meu não fica chorando sem que eu pergunte, o que você tem? Então normalmente o pai, deixa chorar. Todo choro tem uma linguagem, é assim que a criança fala. Mesmo que você fala, para de birra, deixa de chorar, tem que ser interpelado e falar. As crianças choram por algum motivo. Ah, mas é birra, e se não for? Eu falei, meus filhos nunca irão chorar sem que eu os pergunte, por que você está chorando? Isso me partiu o coração, porque o espírito da orfandade faz a pessoa ficar dura, sem lágrima. O espírito da orfandade é aquele espírito que faz uma pessoa não ficar na igreja mais de 3 anos. Logo, logo ela arruma um problema com o pastor, porque ela tem um espírito de órfão. Ela tem problema com tudo que é líder, pastor, médico, professor, polícia, e não sei o que, pai. E se o líder não é pai, a mãe vai ter problema com a mãe, porque ela tem um espírito de órfão. E isso não está ligado a documento, a DNA, isso é um espírito que a pessoa tem, chamado espírito de orfandade, normalmente vem lá no coraçãozinho dela, ela vê isso de uma maneira absurda. Nós, queridos, temos um pai, mas disseram para nós que não tínhamos. Deus nunca deixou de ser pai, foi o homem que deixou de ser filho. E nós fomos roubados dessa paternidade. Deixe-me te explicar. Analisando a história, em 2 Samuel, nós temos a história de Davi e Mefibosete. A palavra Mefibosete se chama campo sem pasto. Em outras versões, campo devastado. Então deixe-me te explicar. Você sabe, Davi assumiu o trono de Saul, e ele não usurpou o trono de Saul, e ele nem foi ungido à revelia por Deus. Deus ungiu, Saul morreu, mas Davi era casado com a princesa, então ele é rei legítimo de fato. Tem gente que se esquece disso. Deus pôs Saul à revelia e tirou o rebelde. Saul, não. Davi se casou com a princesa, Saul teve que morrer, aí ele se tornou o rei de fato. Então o trono era dele, porque ele era casado com a princesa. E a história é a seguinte, Davi se torna rei, toda a família de Saul se torna amaldiçoada por Deus, por causa de seus pecados terríveis, assassinatos dos sacerdotes,
bruxarias, etc. E é uma família devastada. Um dia Davi está lá na sua varanda e pergunta assim: há alguém na casa de Saul para que eu mostre bondade por amor de Jonatas? Gente, se tem alguém no Velho Testamento que entendeu a graça, foi Davi. Olha as palavras de Davi: tem alguém na casa do amaldiçoado Davi que eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Quem era Jonatas? Filho de Saul, só que era um moço, melhor amigo de Davi. Ele não disse bondade por amor de Saul, ele disse bondade por amor de Jonatas. É como se Deus dissesse: há alguém aqui nessa noite que eu possa mostrar bondade por amor do meu filho Jesus. Você percebeu? Davi nem sabia quem era. Ele não tinha obrigação de amar essa pessoa, mas ele amava Jonatas. Então ele disse: eu quero prestar favor. A palavra favor é graça. Eu quero mostrar graça, favor a alguém da linhagem de Jonatas, alguém que está ligado a Jonatas, por amor a Jonatas. Alguém disse: meu senhor tem o nome dele é Mefibosete. Mefibosete é paralítico, ele mora em Lodbar, é a periferia da cidade, e ele está lá escondido, com medo. Veja, pense os senhores, Mefibosete é o herdeiro do trono, neto de Saul. Significa ameaça ao trono de quem? De Davi. Então o medo de Mefibosete é o seguinte: se o rei descobrir onde eu moro, ele vai me matar, porque eu sou o único que posso tomar o trono dele. Agora Mefibosete vivia escondido na casa de Maquir, e alguém chega para Davi e disse: esse Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, mora em Lodbar, na casa de Maquir. Davi disse: em Lodbar? Então prepara a minha carruagem, duas carruagens reais, eu vou na periferia. O rei, com a sua roupa de rei, vai lá em Lodbar, no lugar dos homens mais pobres da cidade. Jesus veio em Lodbar. Ele veio nos lugares mais desprezíveis do mundo. Pior do que ele ter vindo à terra, foi ele ter descido às profundezas da terra e levado consigo cativo o cativeiro. Até no inferno ele foi. Quando Davi chegou em Lodbar, bateu na porta, Maquir atendeu. É óbvio, na cabeça de Maquir e Mefibosete, que estava no quarto, falou: hoje é o dia da minha morte, o rei veio aqui para me matar. Então o rei Davi, uma periferia, chegou e disse assim: Mefibosete está aqui. Eu imagino a imponência da sua voz. Ele cantava muito bem, como diz a minha mãe, uma voz forte. Então Maquir disse: sim, senhor, ele está aqui. Manda chamar Mefibosete. Lá vem aquele homem rastejando com os cotovelos e olha de baixo para cima no rei, já imaginando sair a espada e perder a sua cabeça. Olha as palavras de Davi: você é Mefibosete? Sim, sou eu. Você é filho de Jonatas? Sim, sou eu. Eu vim aqui para te levar para o palácio. Mas rei, a partir de hoje eu vou devolver a você tudo o que era do seu pai, as terras e as riquezas. É seu, mas você não vai morar lá. Você vai morar comigo no palácio e comer a minha mesa. Esse Mefibosete era indigno, é uma raça amaldiçoada. Ele não merecia o amor de Davi. A única esperança que ele tinha era morrer. Ele era coxo, pobre, com medo, escondido em Lodbar. Ele tinha medo de tudo, então ele vivia escondido. Esse é o espírito da orfandade. Pessoas que não veem Deus como pai, ou não têm um bom relacionamento com o pai, ou têm um espírito de orfandade, eles agem como Mefibosete. São impossibilitados de ser felizes. E normalmente quem tem espírito de orfandade transfere para o marido. Toda pessoa com espírito de orfandade tem problema com liderança. Ele não consegue obedecer, porque ele não consegue ser filho. Você está entendendo? Mas Mefibosete,
para o nosso contexto hoje, quer dizer, éramos órfãos, coxos, com medo, destituídos da graça, destituídos da herança. Em Romanos 3:23, diz que em Adão, diz assim, ó, todos pecaram e destituídos foram de Deus, da glória de Deus. Ou seja, por causa de Saul, Mefibosete foi destituído, perdeu herança, perdeu até o trono. O que Mefibosete fez para ser daquele jeito? Nada. Ele não tinha culpa, mas ele herdou a maldição de Saul. Por causa de Adão, nós caímos, perdemos a herança, perdemos a comunicação com Deus, perdemos o paraíso, perdemos o Éden. Mal conseguimos orar, porque a nossa comunhão sempre é difícil. Era fácil, mas agora é difícil. Nós nos tornamos órfãos. Mas agora vamos ver o que Deus fez. Jesus veio. E o escritor Isaías, o profeta, diz que ele veio fazer 5 coisas aqui nesse capítulo que nós lemos. Primeiro, tudo está ligado à nossa orfandade. Consolar a todos os que choram. Ordenar acerca dos que estão tristes. Glória. Glória à vitória em vez de cinza. O contexto é o seguinte: sempre quando você invade uma cidade, fica só a cinza se você vencer. Se você ganhar, fica a glória. O Senhor disse: vitória em vez de cidade queimada, em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de tristeza. Você está triste. Mesmo depois de casado, você continua triste. Mesmo depois de pai ou mãe, você continua triste. Mesmo depois do melhor emprego que você já sonhou, você continua triste. Mesmo depois de vir para a igreja, você continua triste. Pode ser que haja um espírito de orfandade, porque isso não preenche. O Senhor diz que Ele vai despejar um óleo de alegria em vez de tristeza. E em quinto lugar, o mais lindo, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Espírito angustiado é o termo para depressão. Aí ele usa um termo aqui, ó. Então vocês se chamarão árvores de justiça. Eu quero que você repita essa palavra comigo. Árvores de justiça. Plantação do Senhor. Agora olhe que coisa tremenda. A palavra órfão significa destituído. Você lembra que ontem eu fiz aqui a cruz, de um lado amor, do outro lado? Você viu essa palavra aqui. O Senhor diz que depois que nós fomos restaurados, restabelecidos, nos tornarmos filhos de novo, aí vem o espírito de filiação, Ele vai me restabelecer a alegria e eu vou ser chamado de plantação de justiça. Mas o que significa essa palavra do hebraico? A palavra é Zedeque. Então você vai se lembrar do rei Melquisedeque. Melquisedeque significava rei de justiça. E vocês sabem o que significa a palavra justiça no hebraico? Zedeque. Justiça significa restituído. Ou melhor, a melhor palavra que eu consigo gostar, reposicionado. Veja, orfandade é ser destituído, perder posição, perder um lugar ao trono, perder um lugar na mesa. Ser justo diante de Deus ou restituído, plantação de justiça, é ser reposicionado, sentar à mesa. E o Senhor disse: você vai se chamar árvore de justiça, plantação do Senhor. Isso é a vingança de Deus. Satanás entrou, me fez órfão, fui roubado da minha herança, mesmo sem culpa. E o Senhor me vingou e me deu um lugar à sua mesa. Mas por que Ele me deu um lugar à sua mesa? Veja, a vingança de Deus, meu querido, não é contra você. A vingança de Deus é por você. Nós fomos roubados e fomos levados como escravos. Agora você precisa entender isso, ó. Deuteronômio 28:68 diz que a última maldição da lei de Moisés é se tornar escravo. Diz o seguinte, ó: para cada mandamento que você não cumpre, tem uma maldição na lei. Você sabe disso, Deuteronômio 28.
Maldito entrares, maldito ao saíres, maldito, maldito, maldito. Você quer ver? 28:15, põe na tela. Vamos ver uma maldição. É claro que nós não estamos diante dela, mas você entendeu o contexto. Na lei de Moisés é assim, ó, se você fizesse, será abençoado. Se você não fizesse, será amaldiçoado. 28 primeiro diz, se você cumprir esses mandamentos, você tem essas bênçãos, etc, etc. Se você não cumprir, tem essas maldições. Em 28, no versículo 15, tem a primeira maldição. E no 28:68 tem a última maldição da lei de Moisés. 28:15 diz que nós, maldito a entrares, maldito ao saíres, maldito o fruto da vossa maçadeira, maldito o fruto do teu ventre. Vamos até parar, né, gente, que já começa a dar dor de cabeça. Mas o versículo 68 diz assim, ó, serás vendido como escravo, e não há quem o compres. Eu falei sobre isso ontem, sobre nos tornarmos escravos. 28:15, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor seu Deus, e não seguirem cuidadosamente seus mandamentos, e decretos que hoje te ordeno, todas essas maldições recairão sobre vocês e o atingirão. Só uma maldiçãozinha, não é sobre nós não. Eles serão amaldiçoados na cidade e no campo. Veja, aí vem um contexto. Põe no verso 68, que é a última maldição de desobedecer a Deus. Verso 68. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios pelo caminho que lhes disse, nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos, e não terá quem compre você. Você vê que existe uma maldição de desobediência, de você se tornar escravo e ninguém te comprar. Só que agora você pega em Gálatas, no capítulo 3:13, diz que Cristo nos resgatou. Agora está no assim, ó, da maldição da lei, não é das. Ele te resgatou e ele só precisa resgatar de uma, dessa. Diz a Bíblia que lá na cruz você nunca seria comprado, mas lá na cruz ele te resgatou dessa maldição, quando ele te comprou a preço de sangue. É a história de Oséias e a sua esposa prostituta. Tem umas coisas na Bíblia que só Deus entende. Deus vem num profeta e diz assim, Oséias, vai e toma uma mulher adúltera e case-se com ela, uma prostituta. Oséias era puro, virgem. Deus fala, Senhor, casa com uma prostituta. O Senhor disse, por quê? Porque eu quero que Israel saiba que eu sou santo, mas eles se casaram com os pagãos. Oséias era puro, então ele se casa com a prostituta. Ele faz filhos, ele dá uma vida rica para essa prostituta. Ela deixa de ser prostituta? Depende. Ela sai do mundo, mas o mundo não sai dela. Um dia, ela deixa Oséias com todos os filhos e fala, se vira com essas crianças, eu vou voltar para os meus amantes que me dão joias e dinheiro. E voltou a ser prostituta. Diz a Bíblia que Oséias agora fica em casa chorando com seus filhos, porque a mulher dele abandona ele e volta a ser prostituta. Olha que coisa doida. Passados-se muitos anos, que os filhos de Oséias já estavam crescidos e criados por ele, Deus fala, Oséias, vai na praça da cidade. Senhor, vai na praça da cidade. Quando Oséias chega na praça da cidade, tem um mercado de escravos. Tem uma mulher rasgada, velha, feia, sendo vendida como escravo. E as pessoas começam a jogar coisas nela. Oséias olha, e o Senhor diz, é a sua esposa. É, Senhor, compre ela. Gente, eu arrepio inteiro. O que, Senhor? Compre ela. Mas, Senhor, é minha poupança. Dê tudo e compre ela e leve de volta para casa. Você não faria isso. Pois eu vou te dizer, essa prostituta somos nós. O Senhor não desiste de você. Eu fiz tanta coisa errada na minha vida, não importa. Ele não vai desistir de você até o seu último suspiro. O Senhor, Oséias compra aquela mulher que tinha abandonado ele. Mas eu abandonei o Senhor. Mas Ele não abandonou você.
Ele é pai. E Ele não é como nosso pai. Deus é pai, mas não é como nós. Ele é um pai de verdade. Por isso que nós lemos na Bíblia que Ele me resgatou da maldição da orfandade. Veja, 2 de Paulo aos Coríntios 5:19, para você entender o que Deus fez comigo. É a coisa mais linda, é por isso que se chama Evangelho, cruz, graça, boa nova, boa notícia. Ou seja, Deus estava em Cristo. Diga isso 3 vezes, para você nunca mais esquecer. Vai lá. Mais alto. Fazendo o quê? Reconciliando o mundo. Meu Deus, igreja é isso, reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, nos confiou essa mensagem de reconciliação. Igreja é pegar um homem que odeia a Deus, falar do Evangelho para ele, pegar a mão dele e levar até Jesus e disse: filho, aqui está seu pai. Isso é reconciliação. Eu sei como que isso funciona. Eu tenho alguns irmãos que passaram mais de 30 anos sem ver meu pai. E um dia eu fui visitar esses irmãos na casa deles em Goiânia. Uma delas disse: eu vou num velório de um cachorro, mas não vou no velório do meu pai. Eu tramei. Eu vou marcar um encontro. Alguém disse: você sabe que isso vai ser uma explosão. Eu falei: não tem problema, eu marco o encontro, quando se ver eu saio correndo o resto. Eu tenho um irmão com 56 anos de idade, talvez até mais, que bebe e fica a noite inteira gritando o nome do meu pai. Anos sem vê-los. Eu marquei um encontro na casa da minha irmã mais velha. Fui lá e busquei meu pai, pus dentro do carro. Vamos ali, pai. O meu outro irmão, com a outra irmã, aquela que disse que ia no velório de um cachorro, mas não iria vê-lo, veio no outro carro. Tinha combinado de ir para um lugar, mas eu parei de repente no meio do caminho. Eu desci do carro e falei para o meu irmão: desça do carro com ele, eu vou descer do carro com elas. A hora que eu desci do carro e eles desceram do carro, o meu pai de fora do carro, elas de fora do carro, eu parei atrás. Foi alguns segundos, um olhando para um, outro olhando para um, parados. Falei: vai dar morte. Eu vou te dizer o que é ministério da reconciliação. Aquelas meninas começaram a correr na direção dele e ele na direção delas. Nesse momento, toda a mágoa que um tinha contra o outro contra um, caiu por terra. 30 anos. Ninguém nem se lembra as palavras de maldade e ruindade que foram pronunciadas uns pelos outros. A única coisa que vinha na cabeça é filho e pai, pai e filho. Você sabe que no reino espiritual, a sua alma tem esse tipo de saudade do seu pai. Ministério da reconciliação é fazer exatamente isso que eu fiz. As minhas irmãs nunca tinham feito confissão, ir na igreja. Eu liguei para um pastor amigo meu em Goiânia, da igreja videira, o pastor Aloysio. Falei: pastor, eu vou pregar na sua igreja hoje. Eu gostaria de levar meus irmãos que não são evangélicos no culto, mas eu gostaria de assumir que a igreja assumisse a responsabilidade de cuidar deles. E preguei e fiz o apelo. Todos eles se converteram naquela noite. Hoje, não sei se todos estão na igreja, é claro, mas algumas delas, graças a Deus, sim. Eu tenho uma que morreu de overdose, morreu no hospital, claro, por causa da droga, mas recebeu tanta paulada na cabeça que morreu no hospital. Orfandade é isso. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo,
não levando em conta os homens os seus pecados, Ele nos responsabilizou de reconciliar as pessoas com Deus. Você entende agora? Quando você lê ali, o que é um evangelista? É isso. É exatamente isso. Reconciliar as pessoas com Deus. Na cruz, foi o dia da vingança e ao mesmo tempo o dia da bondade. Na cruz, o Senhor venceu 3 coisas: a morte, o diabo e o pecado. Olha esse texto de Colossenses 2:14. Nós lemos ontem, mas vale lê-lo de novo, para você ver que na cruz foi o dia da vingança e da bondade e da reconciliação. Cancelou a escrita de dívida. Leia isso, gente, é muito forte, vai lá. Que consistia em ordenanças, na lei, é a lei da escravidão, que era contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Mas ele não fez só isso. Veja, ali eu deixei de ser escravo. Ali eu me tornei filho. Mas ali também ele venceu o desgraçado que derrubou a minha herança. Próximo verso. Agora eu quero que você leia em voz alta. Vai lá. E tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele venceu o diabo também. Ele cravou a cabeça do diabo na cruz. Ele nos vingou. O diabo fez com que eu deixasse de ser filho, mas Jesus me levou de volta para o Pai. O que eu posso dizer mais para você sobre isso? Lá na cruz Deus fez 3 coisas. Ele vingou-nos, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele venceu a morte, Ele nos reconciliou com Cristo. Eu quero que você entenda uma coisa muito poderosa. A Bíblia não diz que Deus é pai de quem tem pai. A Bíblia diz que Deus é pai de órfãos. Salmo 68, versículo 5 diz: pai de órfão é o Senhor. Olha o texto, leia lá. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Você quer continuar triste? É escolha sua. Você quer continuar órfão? Você pode estar na igreja há 30 anos e ser órfão, se você não entender que você tem um pai. E não é da terra, é um pai do céu. Por isso que Jesus disse: quando fores orar, ore assim. Como que é? Vamos lá? Pai nosso que estais no céu. Isso é muito poderoso. Por isso que Jesus disse: Pai, eu vim revelar um único nome, o teu nome. Revelei o teu nome. Qual foi o nome que ele revelou? Pai. O judeu nunca chamou Deus de pai, até hoje. Mas Jesus veio e só dizia Pai. Só teve uma vez que Jesus não chamou Deus de pai, quando ele estava na cruz, que ele disse Senhor. Mas em João 17,6 ele disse: Pai, revelei o teu nome. Em Mateus 6:1 ao 34, Jesus usa o termo vosso Pai por 11 vezes. Jesus nunca ele se comunicou com Deus ou falou com Deus sem falar ou usar o termo Pai. Tem gente que não consegue ver Deus como Pai, mas olha o nome que Deus revelou. Gálatas 4, do versículo 4 ao versículo 6. Olha o que Jesus fez por você. Vamos lá? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Ele tinha que nos comprar da escravidão. Continua. A fim de redimir os que estavam, que eram escravos por causa da lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Agora continua o texto no verso 6, eu quero vibração, gente, é você. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, que vai te ensinar a dizer: meu paizinho querido.
Entendeu? O contexto inteiro, Jesus veio debaixo da lei para redimir os que estavam debaixo da lei, resgatar você da maldição da orfandade e te fazer filho. E por que você é filho? Agora olha o verso 7. Assim, agora gente, vamos fazer isso forte, vai lá. Assim, já não é mais escravo, mas é filho. E porque você é filho, Deus o tornou justiça, herdeiro de Deus. Aleluia! Meu Deus! Eu não sou mais escravo do medo do Fernandinho. Uau! Isso é pregar o evangelho às pessoas. Isso é ensinar para elas a sua identidade. Por isso que eu fico muito triste quando eu vejo alguns irmãos chorando, pascando. Eu não sou. Meu filho, a Bíblia diz que você não é crente. A Bíblia não te chama de crente. A Bíblia não te chama de gospel. A Bíblia não te chama de evangélico. A Bíblia te chama de filho. Quem você é? Você é um adúltero? Você é o quê? Você é uma prostituta? Você é o quê? Você é um alcoólatra? Você é o quê? Porque Ele te plantou como herdeiro de justiça. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga isso bem alto, vai lá. Eu não sou do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Tem a letra dessa música aí? Se tiver, põe desde o início. Quem vai fazer o louvor domingo? Quem quer, pastor? Maestro? Não sei se o maestro sabe essa música. Não sabe, né, maestro? Mas podemos dar um jeito, né, maestro? Se não tiver essa, domingo tem para quarta. Mas essa música é muito linda. Põe na tela a letra. Vamos ficar em pé e preparar para terminar a nossa reunião com chave de ouro. Quem canta? Vai lá, igreja. Põe a mão no coração e cante isso. De novo. Você precisa saber disso. Isso vai curar sua depressão, seus medos. Isso é espírito de orfandade. Você tem um pai. Me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo. Cante o mais alto que você puder. Quem você é? Eu sou filho de Deus. Você é filho, querido. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Eu quero que o diabo ouça você dizendo: você não é bêbado, deprimido, caído, você é filho. Eu não sou mais escravo. Você não é um derrotado. Eu sou filho. Eu ministro agora o espírito de paternidade nesse lugar. Eu não sou mais escravo. Deixa o espírito te encher da paternidade de Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo.
Ele vai até o abismo atrás de você. Me Deus resgatou, é um Pai e agora cego de amor. posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Grite, eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Levanta as mãos. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Presta atenção. Eu quero fazer o apelo. Vou preparar todos os obreiros. Nós vamos pôr a mão na cabeça de todos aqui hoje. Nós não temos culto amanhã. O nosso culto de amanhã veio para hoje. Então você vai descansar até sábado. Domingo só que tem culto. Mas eu preciso fazer esse apelo, gente. Para você se tornar filho de Deus, João 1:12, por favor, põe na tela. Porque senão todo mundo é filho. Não. Enquanto você não entender isso, você vai ter o espírito de órfão. Pastor, tem gente na igreja que tem o espírito de órfão. É porque não entendeu a paternidade de Deus ainda. Você tem pai. Um dia o cara parou na minha frente, me deu um anel e disse, comprou um anel para mim, mandou fazer o anel para mim e disse assim: aonde os seus pais falharam, a minha graça supriu você. Eu sou teu pai. Pastor, eu tive bons pais. Não foi como Deus. Não é como Deus. Deus é o melhor pai que existe. Olha esse texto. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor para se tornar filho. Mas mais do que isso, tem gente afastada. Você quer um espírito mais de orfandade do que a pessoa que está desviada? Ele pensa que Deus quer matar ele. Hoje é dia da vingança de Deus, gente. É hoje. Porque o dia da vingança é o dia da bondade. E serve para consolar a todos os que choram. A vingança é contra o diabo, não é contra nós. Ele vai te dar óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Porque você tem medo. Você tem surtos de pânico. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu vou pedir, pastor, eu quero Jesus na minha vida, na minha alma. Eu quero ser liberto de todo medo, toda fobia. Eu quero entregar a minha alma e a minha vida a esse Jesus. Aonde você está, você vai levantar a mão, que eu vou orar por você. Olha, os obreiros, por favor, corre lá, já tem gente sentindo mal. Corre, corre, por favor. Eu disse que a coisa era séria hoje. Vai lá, pastor Cliff. Traz aqui para frente. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Traz aqui. Eu senti agora de orar por todas as crianças hoje. Pode subir as crianças. Olha, mais uma sentindo mal. Pode deixar aqui. Eu senti de orar. Daqui um pouco traz. Deixa eu fazer o apelo aí. Nós vamos subir as crianças. Quem aqui nessa noite, quem quer entregar a sua alma e a sua vida a Jesus, você vai levantar a sua mão. Eu vou orar por você. Levanta a mão bem alto, que eu quero orar por você. Pode levantar a mão. Aonde você está? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Isso, vai levantando a mão. Vai levantando a mão, tem mais pessoas. Pastor, eu estava afastado e hoje eu quero retornar para Jesus. Vai levantando a mão que eu vou orar por você. Pode levantar a mão que eu vou orar por você. Olha, tem muitas pessoas. Pode levantar a mão. Pastor, eu estava ferido com o pastor, ferido com a igreja. Pode ser que esse pastor também te fira. Mas daí, eu não sou teu pai. O teu pai é Deus. Eu sou apenas um mentor que Deus pôs para te ajudar. Todos que levantaram as mãos, vem aqui para orar por você. Vem aqui, meu querido. Venha, traga aí sua menina também. Arrasta ela, não pelo cabelo, né? O tempo mudou, mas arrasta ela aqui, vai lá. Venham todos.
Pastor, eu não consigo mais congregar. Eu tenho um espírito de órfão. Venha à frente, querido. Venha. Jesus está te chamando. Vem aqui, meu querido. Ei, cara. Vem aqui, meu querido. Você estava afastado? Quantos anos? 4, 5 anos afastado. Tem mais alguém aqui que estava afastado? Quantos anos? 2 anos. Quantos anos? 5 anos. Mais alguém? Quantos anos afastado? 1 ano. 1 ano. E honestamente, não é exatamente, a gente fica com aquela crise, pensando que Deus tem algo contra mim, etc. Cara, nada disso. Nós que nos afastamos, Ele é bom. Chega bem à frente, deixa eu orar por vocês. Você estava afastado também? Quantos anos? Mais de 5 anos. Qual é a música que você mais ouvia antes de você ficar afastado? Qual a música que você mais gostava? Sertanejo? Ah, não, é o pastor Lorival. Você, qual era a música que você mais gostava há 5 anos atrás? Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. O Maestro gosta dessa, né, Maestro? Você, não, você, né? Qual que era? Teu amor não falha. Vocês são modernos. Pensei que vocês iam falar coisa mais antiga. Ninguém falou, né, pastor? Ninguém quer alegrar esse pastor aqui. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Pode ser que um dia você vai se decepcionar comigo. E daí? Eu sou falho, eu sou homem. Mas uma coisa é certa: Jesus não decepciona você. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Põe a mão no coração. E nós vamos orar. Já vou orar por ele, tá bom? Você tá bom, meu amor? Você está aqui à frente aceitando Jesus? Que lindo. Menina, você encantou a todos aqui. Porque primeiro emocionou a todos domingo. E ver você aqui agora, entregando a vida ao Senhor. Se a cruzada fosse só a libertação dela, já estava feito. Já tinha valido a pena. Só quem esteve aqui domingo, pastor Edson, pôde ver, né? Eu fui para casa chorando, gente. Você é linda. Repita comigo, vocês estão aqui à frente. Senhor Jesus, entra no meu coração, faça morada na minha vida, perdoe os meus pecados, faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. Senhor Jesus, eu tenho um Pai, e não é como o Pai da terra. Eu tenho o Pai do céu. O Senhor é o meu Pai. Agora diga para Deus por 3 vezes que Ele é o seu Pai. Acostume a chamar Deus de Pai. O Espírito Santo te ensinou a falar com Deus nesse tom: meu Pai do céu. Deus não quer que você fique Deus poderoso. Não foi isso que Jesus falou. Falou: quando você for orar, não fica meu, você não fala meu Pai. É assim que um crente se dirige a Deus: meu Pai. Olha quantas lágrimas aqui, irmãos. Vou pedir que os irmãos e as irmãs me ajudem, abracem os homens aqui, as irmãs. Aqui tem uma jovem muito chorando aqui, muito. Chega aqui. Ore alguns minutos por eles. Mais irmãos aqui, ó. Tem aqui um irmão. Você está aqui de cima, você vê a cena, é muito linda, muitas lágrimas. O Pai me adotou, teu amor me encontrou. Se tiver a letra: eu era órfão, hoje sou filho.
É fácil a letra, vamos cantar. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Eu era órfão, hoje sou filho. Levanta a mão. Você vai cantar isso pro universo ouvir. O Pai me adotou. O Pai me adotou. Teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Aqui, Marcelino. Aqui, ó. Abraça essa menina aqui, ó, de frente. Tudo aos que receberam e aos que creram em teu nome. Senhor, eu ministro o Espírito de Cristo agora. O Espírito da adoção. Eu silencio as vozes do medo agora. As vozes do pânico, da depressão agora. Que o Espírito da adoção, de ser reconciliado com Deus, que você entenda a cruz, quem você é em Jesus. Filho, você é filho. Você é filho de Deus.